Olá, está começando mais uma edição do programa Educa Floripa. É um prazer ter você aqui com a gente. No programa de hoje, nós vamos apresentar uma matéria sobre sustentabilidade que nós gravamos no NEIM da Costeira do Pirajubaé. E no nosso momento é o seguinte, uma reflexão sobre o professor nota 10. E é claro, nós temos um convidado hoje, ou melhor, uma convidada comigo, a Débora Raquel Schitz, que é diretora de Educação Infantil. Tudo bom, Débora? Tudo bem, Duran? É um imenso prazer estar aqui hoje com a oportunidade de contar um pouquinho do trabalho da educação de Florianópolis, em especial a educação infantil. Muito bem, nós que agradecemos a sua presença. Bom, eu já vou chamar logo a matéria sobre sustentabilidade aqui, antes da gente começar o nosso papo. Nós fomos visitar o Núcleo de Educação Infantil aqui em Florianópolis. Eu estive lá conversando com a diretora, a Mariana, né, que falou para a gente sobre as atividades de sustentabilidade na escola. Vamos conferir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ações de sustentabilidade na escola. E um grande exemplo disso está acontecendo aqui no Núcleo de Educação Infantil Municipal, a NEIM, da Costeira do Pirajubaé. Eles vão iniciar agora, a partir de agosto, um projeto muito bacana que é uma horta, né? Alguns produtos já foram plantados aqui, algumas hortaliças, a gente pode ver nesse canteiro aqui. E a ideia é fazer com que os alunos coloquem a mão na massa, ou melhor, na terra. Aqui também eles têm um projeto muito bacana, que é o recolhimento de tampinhas PET. Já já a gente vai entender o porquê. O ANEI aqui da Costeira do Pirajubaé é um ponto de recolhimento de óleo de cozinha, né, para reciclagem, numa parceria da CIF muito bacana. E também eles têm um projeto de separação de lixo, né, para a reciclagem. E quem vai explicar esse projeto para a gente é a diretora aqui da NEIM da Costeira do Pirajubaé, a Mariana, que está comigo. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Mariana, me diz uma coisa, existe um protocolo, né, da Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis que incentiva as unidades a fazer esse projeto, né? É assim, na verdade, não é bem um protocolo, é uma documentação. A rede tem uma documentação própria, na verdade, né? É até uma referência nacional, né, entre os municípios, e fala sobre a relação com a natureza. Então, assim, nessas questões de relação com a natureza, a horta é uma ação efetiva. Então, assim, cada unidade tem autonomia para colocar a horta, né, a horta escolar em prática ou não. Então, assim, é um espaço educativo a horta. Acaba sendo considerado um espaço educativo, mas ele é optativo. Legal. Né? E vocês aqui optaram por realizar, então, implantar. Na verdade, a implantação é agora, recente, né? E vocês criaram alguns espaços aqui para poder fazer, né, o plantio dessas verduras, dessas hortaliças, enfim. Né? Então, os alunos, eles participaram da construção desse espaço, né? Foi reservado o espaço e agora eles vão colocar a mão na massa, melhor, na terra, né, como eu falei agora há pouco e tal. Como é que é esse entrosamento, como é que é esse incentivo, né, da escola aqui da NEIM da Costeira com os alunos? Então, assim, na verdade, a gente parte da premissa que a criança tem participação em tudo. Então, assim, desde a construção dos canteiros, né, a pintura, né, a organização de todo esse espaço, a criança está participando, porque ela tem que ter esse entendimento, ela não pode simplesmente chegar naquele espaço pronto e plantar. Tem que ter um significado, né? Ela tem que construir aquilo junto com os profissionais. Então, a gente tem todo esse movimento de participação da criança, desde da escolha do canteiro, da construção, da escolha das tintas, do que eles vão plantar também. Eles também vão escolher? Sim, de acordo também com o que... Como é que faz aí na hora que quem gosta mais de chuchu e de cenoura? Vai ter uma votação para isso? Então, só, na verdade, isso fica a critério de cada professor em sala. Porque okay. O que a gente... né, a ação da horta não é descolada da ação de sala. Né? Então, assim, cada professora tem um projeto que desenvolve durante o ano com a turma, ou durante o semestre, depende do movimento da turma, né? Partindo do interesse deles, essas professoras pensam nesses projetos. E partindo desses projetos, elas pensam no que vão plantar. Então, assim, tem professora que já está trabalhando a relação com a natureza propriamente dita, as ações realmente do tempo, eles plantaram girassol. Mas já teve em outro momento que eles acharam necessário plantar alface. Tem então, uma árvore que eles plantaram, né? Sim, na verdade essa que a gente está vendo nas imagens tem aí? um grupo que, na verdade, eles plantaram no ano passado. E teve também tem uma árvore nossa aqui do parque, que foi um grupo de 2017 que plantou. A árvore já está... Né, eles saíram da creche, eles plantaram realmente a árvore para criar sombra no parque. Eles não vão aproveitar a sombra, mas as outras crianças vão aproveitar. Então, assim, na verdade, as ações com a horta não fica restrita só à horta. Na verdade, a gente tem outras ações de arborismo,
arborizar o parque, os espaços da unidade, fora as outras ações relacionadas à sustentabilidade também. Então, a horta está dentro desse projeto maior, né? Muito bem. Então, a garotada vai fazer o plantio, vai escolher junto ali com o seu professor o que vai plantar e vai usufruir do fruto da terra, é isso? Esperamos, né? Porque, na verdade, a gente trabalha com essa questão também. Pode acontecer deles plantarem e não vingar. Sim. Então, a gente também trabalha as questões que é a realidade. perda, exatamente como acontece com agricultores, que tem a estiagem, tem o excesso de chuva que acaba realmente perdendo a plantação. Mas quando acontece, geralmente as crianças colhem e elas, quando dá bastante, elas socializam com os demais amigos das outras turmas. Quando é pouco, eles, a professora geralmente organiza alguma ação de fazer algum tipo de culinária, ou um bolo, ou um suco, alguma coisa, que eles usufruam desse plantio, né, do trabalho deles, né? Que bacana. Bom, o projeto não se restringe somente à horta aqui na Neida Costeira. Também existem outros projetos. Um deles, como eu já citei, é o recolhimento de tampinhas PET. Né? E eu falei no início da reportagem que a gente vai descobrir agora o porquê, o que é feito com esse recolhimento. Né? As crianças trazem para cá, como é que funciona esse recolhimento, há uma conscientização com as famílias e qual é o destino dela? Sim. Então, na verdade, tudo que a gente faz na unidade tem o aval das famílias, o conhecimento das famílias também, né? A questão do recolhimento das tampinhas é que aqui no bairro a gente tem muito, não vou dizer descarte, mas abandono de animais, sabe? Tanto é que aqui na unidade a gente já eu tenho um cachorro adotado que foi abandonado aqui na creche. A gente tinha a Nina, que era a nossa gata de estimação, só que na pandemia ela acabou virando uma gata de apartamento e foi adotada pela Sandrinha da secretaria. Agora a gente tem a Pantera. Na verdade, os animais vão vindo para cá, eu acho que acabam encontrando, né, meio que um abrigo. E a gente trabalha com a agropecuária aqui do bairro, a gente faz esse recolhimento das tampinhas PET, né, tem que ser PET, não pode ser de alumínio. Porque na verdade tem um projeto geral já na ilha, né, do Recicla PET, que esse recolhimento, na verdade, eles vão fazendo a castração social de vários animais da ilha. Só que por que a gente entrega para a agropecuária do bairro? Porque daí eles conseguem colocar este valor para os animais do bairro. E daí a gente consegue meio que segurar essa questão da natalidade animal. Sim. Né? Porque querendo ou não, a gente sabe que animal de rua acaba procriando e são mais questão filhotes das na rua. zoonoses, Exato. Né? Enfim. E assim, é uma questão realmente social. Né? A gente compreende assim, que querendo ou não é outro ser vivo, que merece respeito. Então a gente sabe que questão de animais de rua é muito difícil. E vocês acabam inserindo a própria escola dentro da comunidade, no caso aqui da Costeira do Pirajubaé. Bom, muita gente não sabe, né, principalmente quem gosta de cozinhar, muita gente não sabe o que fazer, como descartar o óleo de cozinha, joga na pia, joga no vaso sanitário, joga no terreno e tal. Isso não é legal, né, gente? Não é legal. A escola também tem um projeto, né? É um ponto de coleta desse óleo de cozinha. Como é que funciona isso? Então, assim, na verdade, faço uma coisa muito importante. Jogar na pia, jogar no vaso sanitário. Não joguem, gente. Polui muita água. Eu não tenho a quantidade correta de metros cúbicos de água que polui com a quantidade mínima de óleo. Então, pensando nessa questão ambiental também, a CIF, ela já tem uma parceria, que é o Reóleo, né? E ela, na verdade, se oferece e tem essa parceria com várias unidades, que também é uma questão optativa, né, de cada unidade, de ser um ponto de coleta. Então, a gente, né, avisa para as famílias que a gente esse ponto de coleta, eles colocam esse óleo num recipiente, seja PET, seja de vidro, o indicado é que seja de vidro, né? Mas eles colocam nesse recipiente, deixam aqui na unidade, quando a gente tem uma quantidade considerável, nós acionamos a CIF, eles vêm buscar e dão o destino correto para esse óleo. Né? Querendo ou não, assim, daí, claro, eles muitas vezes, né, esse óleo tem gente que transforma em sabão, também tem toda essa questão. Mas o que não pode a gente deixar no ambiente, né? Porque acaba realmente prejudicando principalmente a questão de água, né? Sim, então, é um fator de reciclagem, né, desse produto aí tão poluente. Por falar em reciclagem, a gente sabe que o lixo né, polui plástico, até o próprio vidro que não é bem destinado, borracha, essas coisas, enfim, acabam poluindo muito e as pessoas acabam descartando em locais impróprios, né, indevidos. E aqui também vocês têm um trabalho de conscientização junto aos alunos, junto a toda a equipe, de separar esse lixo, né? Exatamente. Como é que é feita essa separação? Qual é a destinação dele? Então, assim, a gente separa o que é orgânico, né, do que é reciclado.
Como a gente tem contatos com recicladoras, a gente acaba realmente vendendo esse reciclado. E daí, no caso, essa separação desse material acaba, na verdade, retornando para a unidade, e com esse valor a gente compra coisas de utilidades básicas da unidade, né? Porque a gente acaba utilizando muito esse material. Assim, a gente recebe muita questão da alimentação em caixas de papelão, material didático, material, né, de limpeza. Então, para a gente fazer o descarte correto, a gente fez essa parceria com o pessoal do reciclado e a gente acaba vendendo esse material. E acaba retornando para a escola. Exatamente. E a gente acaba investindo em coisas para a unidade também. Bom, sem perceber, a diretora Mariana acabou falando um negócio para mim que eu achei interessante, que eles fazem também eles têm aqui uma sustentabilidade digital. Ela falou que os pais aqui dos alunos têm um grupo no WhatsApp para evitar mandar bilhetinho, né, usar papel, tinta, aquela coisa toda. Eles preferem mandar via mensagem do WhatsApp, que não polui, né? Sim, então, essa, na verdade, é uma demanda que a gente vem de tempo, porque a gente sabe, querendo ou não, a questão do impresso também é uma coisa que vai fora depois, e muitas vezes não dá para ser reutilizado, dependendo do papel, o uso da cola. Então, a gente já, há um tempo a gente tem tentado isso, e a pandemia acabou ajudando, porque como a gente teve que usar muito virtual na pandemia, e a gente viu que não era tão ruim assim a gente ter esses grupos por turma, a gente manteve. Então, assim, é coordenado pela Secretaria da Unidade, então todos os informes vão para o WhatsApp e as famílias acabam recebendo em tempo real. Então, a gente, muitos comunicados acabam chegando na hora, a gente consegue visualizar quem viu, quem não viu. Então, a gente também consegue ter esse controle de saber quem foi comunicado ou não, para a gente poder reforçar, né, alguma comunicação. E já cuida da parte sustentável aí. Exatamente. Muito bem. Bom, parabéns aí pelas Obrigada. Ações aqui de vocês, nesse quesito sustentabilidade. Tomara que a horta, né, dê bons frutos, né, e que cada vez mais novos serviços aí nesse segmento de sustentabilidade. O ambiente agradece, né, o meio ambiente agradece. E parabéns pela iniciativa, e que essa iniciativa, né, se alastre por toda a rede municipal. Parabéns e muito obrigado, viu? Não, imagina, eu gostaria até de agradecer a presença de vocês, até para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? Falar que é um trabalho coletivo, né? É um trabalho de toda a unidade, a gente tenta abarcar também toda a comunidade nesse sentido, e de compreender que é a nossa responsabilidade social, né? Isso eu acho que é o mais importante, e fazer com que esses pequenininhos, eles propaguem essas ações, porque querendo ou não, eles que vão estar cuidando do mundo daqui a pouco, né? Isso aí. Então, é aquele recado, a sustentabilidade começa de pequenininho. Até a próxima, gente. Parabéns aí a toda a equipe do NEIM da Costeira do Pirajubaé. Débora, a sustentabilidade também está no foco aí da diretoria que você dirige, né? Bem, a Diretoria de Educação Infantil tem a responsabilidade aí de mobilizar, promover, discutir com a rede, inclusive a política curricular, né? E hoje, no currículo da Educação Infantil, a gente tem previsto uma organização do trabalho por núcleos de ação pedagógica, que busca abarcar aí as diferentes dimensões humanas, né? Isso que é constitutivo das crianças. Uma desses núcleos de ação pedagógica é a natureza, as relações com a natureza, né? Então, a própria organização do trabalho da unidade, que mobiliza esse olhar para práticas sustentáveis, que faz bom uso dos recursos naturais, que se preocupa aí com a preservação do meio ambiente, revela em alguma medida, materializa isso que a gente já vem propondo também no currículo da educação infantil. Isso é importante já desde o início, né? Desde a formação da criança, aí, bem no início, esse tema sustentabilidade. O mundo precisa dessa consciência, né? Isso, a construção de uma consciência ambiental, né? Isso. Débora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a diretoria de educação infantil. Como é que é a estrutura? Quantos profissionais hoje trabalham com você? Então, a Diretoria de Educação Infantil é uma das 5 diretorias que compõem o organograma da Secretaria Municipal de Educação, né? Posso dizer que seria uma diretoria fim, né? Porque a gente lida diretamente com aquilo que é a finalidade da educação, que é o atendimento às crianças. Claro que em trabalho com as demais diretorias, né? Um trabalho de parceria aí com a Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais, responsáveis pelas matrículas, com a Diretoria de Gestão Escolar, que nos ajuda aí na composição das equipes e recursos humanos, com a Diretoria de operacional, né, aquilo que a gente chama no nosso setor de aquisições e obras, e também temos a Diretoria de Ensino Fundamental, que é outra diretoria fim, né? Então, é um trabalho muito articulado aí sob a gestão do secretário Maurício, e que tem mobilizado, então, essas políticas educacionais que temos buscado cada vez mais qualidade na rede. A minha diretoria em específico hoje é composta por uma equipe de 28 integrantes, né, em média, que tem 3 grandes áreas de atuação, né?
Uma delas é o assessoramento e a organização do trabalho, a gestão da política educacional para a rede municipal, né, para a rede pública. A outra frente trata dos processos de autorização de funcionamento e supervisão das instituições privadas no município, as instituições de educação infantil, né? E nós temos também uma parte do setor destinada à organização do trabalho de parcerias com instituições privadas sem fins lucrativos, né, que é aquilo que a gente chama de conveniamento, né, do poder público com a rede privada, nessa perspectiva de pensar uma contribuição para essas instituições que já vêm desenvolvendo um trabalho social relevante. Muito bem, a gente vai destrinchar durante o nosso papo de hoje aqui esse tripé, né, da Secretaria de Educação Infantil. Bom, você falou ali que uma das responsabilidades é a proposta, a política curricular, né? Como é que funciona isso? Quais são os critérios que vocês utilizam, né? Conta um pouquinho pra gente. A Rede Municipal de Educação Infantil, ela é uma rede que tem uma trajetória consistente e consolidada na elaboração de uma política curricular, né? A gente teve o primeiro documento de política curricular para a educação infantil, ele é datado de 1986, né? Então, assim, há uma história de construção desse lugar de uma política para a educação infantil, em especial curricular no município. Mas o que a gente tem de mais recente aí, consolidado, nós temos um documento de diretrizes educacionais pedagógicas, que foi publicado em 2010, orientações curriculares, publicado em 2012, e o currículo em 2015. E esses três documentos se complementam, né? E aí propõe, então, uma organização do trabalho na educação infantil por núcleos de ação pedagógica, né? Como já coloquei aqui, e toma a brincadeira como eixo central do trabalho com as crianças, né? O eixo estruturante e estruturador. É importante demarcar que essa política curricular não foi uma política de secretaria para a rede, é uma política construída em diálogo, né? A partir do que as instituições vêm vivenciando com as crianças e daquilo que a gente acredita e tem enquanto diretriz também na política nacional, né? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é que se construiu uma proposta curricular com essa robustez e com esse desenho para a educação infantil no município. E a Diretoria de Educação Infantil, então, é esse impulsionador, né, dessa discussão, dessa elaboração. Essa proposta curricular e essa política curricular também é adaptada aqui sofre alguma adaptação para as unidades aqui de Florianópolis, né, no dia a dia? É isso? É assim que funciona? Excelente pergunta, Duran. Assim, nós temos aí, recentemente, a partir de 2018, a implementação da Base Nacional Comum Curricular, né, que teve essa iniciativa de propor um currículo comum para todo o território nacional, mas também o resguardo de assegurar as particularidades regionais, né? E pensando nesse movimento, né, de que a rede já tem uma trajetória histórica, de consolidação de um currículo, o nosso movimento mais recente de discussão e adequação desse currículo foi a elaboração, uma recontextualização a partir da Base Nacional Comum Curricular dos nossos documentos, né? Que em alguma medida fortaleceu aquilo que a gente já tinha como currículo, mas também nos ajudou a olhar para aquilo que a base vem propondo enquanto trajetória aí, né? É um percurso formativo das crianças de 0 a 14 anos, né? Que é da educação infantil ao ensino médio. Bom, vocês estão preocupados também sobre a qualidade, né, do ensino que está sendo entregue aí. Rapidamente, antes da gente chamar aí o nosso momento de reflexão, há 3 anos vocês vêm passando por uma consultoria e vocês já encontraram um mecanismo de avaliação. Como é que está sendo isso daí? Que é uma novidade, né? Então, essa eu acho que é um outro grande ganho da rede municipal, né? É a necessidade de a gente discutir política de avaliação na educação infantil, porque é a partir dos dados da avaliação que ajuda tanto a própria unidade a olhar para o seu trabalho e melhorar a qualidade, quanto a própria gestão pública ter elementos e informações que ajudem a melhorar as políticas, né? E aí, pensando nisso, a rede já vem discutindo aí ao longo de 3, 4 anos uma perspectiva de avaliação na educação infantil, construindo um instrumento com indicadores próprios de avaliação, né? É uma metodologia específica, chama-se avaliação de contexto, porque ela tem como pressuposto a avaliação a partir de dentro, né? Nós temos esse instrumento que é construído coletivamente com a rede, mas a avaliação vai acontecer na unidade, com os profissionais olhando para suas práticas,
a partir do instrumento, com o observador externo, que é quem vai articular e ajudar a unidade a perceber onde precisa melhorar no seu trabalho e que também vai lançar dados aí para a secretaria, poder ver onde a secretaria também pode atuar para essa melhoria. A proposta é que a gente já tenha um piloto esse ano, em 5 unidades educativas da rede, para testar um instrumento, né? Porque ele é um instrumento novo, foi elaborado pela própria rede e mobilizado aí pela Diretoria de Educação Infantil. Parabéns pela iniciativa aí. Muito obrigada. Eu quero falar também sobre o assessoramento às unidades, né? Porque a Diretoria de Educação Infantil, ela cuida dessa proposta curricular, mas também auxilia as unidades, né? Assessora as unidades na implementação de todo esse processo aí. Mas antes, eu gostaria de chamar aqui o nosso momento de reflexão. E o tema de hoje é o professor Nota 10. Confere aí. É o seguinte, educação de qualidade precisa de um professor de qualidade. Não existe educação sem um professor. O professor é o principal personagem da educação. Sem ele, nada funciona. Nada acontece no mundo real. E o mundo real é a creche, é a escola, é a nossa educação de jovens e adultos. E o que é um professor de qualidade? A meu juízo de valor, um professor nota 10, um bom professor, precisa de 3 características. A primeira característica, ele tem que ter conteúdo. O que significa conteúdo? Um professor de matemática, por exemplo, ele precisa ser formado em matemática. E essa formação não necessariamente é num banco escolar, mas formado na vida. Ele lê o mundo com a lente da matemática, ele adora matemática, ele anda pela cidade, ele conversa com o filho, ele vive o dia a dia lendo o mundo com a lente da matemática. E ele se encanta com a matemática. Jamais um professor de matemática diz assim, eu não gosto de matemática. Um bom professor precisa ter conteúdo naquilo que ensina. Segunda característica, um bom professor tem didática. E o que é a didática? Didática é a forma, é a maneira, é o método com que ele vai encantar, com que ele vai fazer os olhos brilhar daquele que está à sua frente, que é o estudante, aquele que está ali cedendo por informação, por conhecimento, que esse professor, com uma didática transformadora, vai encantar esse cidadão. Didática é a prática, é o exercício diário. E para isso, ele precisa conhecer o seu estudante. Ele precisa saber onde que seu estudante mora. Mora não no endereço, mas em que contexto social, o que ele faz da vida, por quê? Porque com isso, a sua didática, a sua prática vai fazer sentido e significado para aquele estudante. Porque um professor que tem conteúdo, mas não tem didática, não consegue fazer com que a informação chegue no estudante, transformando essa informação em conhecimento. Isso acontece ao mergulhar na vida cotidiana dos seus estudantes. E a terceira característica é algo que eu chamo de habilidade socioemocional, né? Das questões emocionais do professor. O professor, ele não é um robô, ele tem alma, tem vida, tem coração e ele precisa com isso ser humano. Olha essa palavra, ser humano. Isso significa o quê? Significa que ele tem que ser gentil, generoso, ele tem que ser carinhoso, ele tem que amar aquilo que faz, porque dessa forma ele vai fazer com que o conteúdo, a prática e essa amorosidade transforme o que ele quer falar em algo com impacto na vida do estudante. Exemplo, o papel do professor é agigantar o seu estudante. Então, o professor que gosta de fazer pergunta precisa também gostar de escutar a resposta do estudante. E se a resposta não for certa, o que é uma resposta certa? Toda resposta é uma resposta. Um bom professor tem conteúdo, tem didática e tem habilidades socioemocionais. É o seguinte, dessa forma,
Educação transforma. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Esse foi o quadro É o Seguinte, momento de reflexão, professor nota 10 aqui no nosso Educa Floripa. Continuando aqui a nossa entrevista com a Débora Raquel Schitz, que é diretora de Educação Infantil. No bloco anterior a gente falava sobre esse assessoramento que a tua diretoria dá às unidades, né? Não basta só propor a grade curricular, né, a política de ensino, mas vocês também vão nas unidades auxiliar nessa implementação. Isso, Duran. A gente tem uma perspectiva de organização do trabalho junto às unidades educativas que considera que cada unidade tem autonomia e autoria na construção do seu projeto político-pedagógico, mas nós somos uma rede, né, que há uma política curricular para implementação, né, e o projeto político-pedagógico traduz um pouco esse lugar em cada unidade educativa, considerando a particularidade de cada unidade. E o assessoramento pedagógico tem esse objetivo de acompanhar o trabalho da instituição, subsidiar e também fortalecer a gestão da unidade, né? Ele é voltado para diretores e supervisores e tem esse olhar aí para a implementação do projeto político-pedagógico de cada unidade. Nós, esse ano, estamos com uma organização de formação regional com diretores e supervisores, justamente para fortalecer esses gestores na implementação das políticas lá nas unidades educativas. Bom, a gente sabe que a responsabilidade da educação infantil em Florianópolis é da diretoria, né? Da diretoria a qual você dirige. Mas também a supervisão de unidades, de instituições privadas também é feita por vocês, né? Isso, a nossa lei do sistema municipal definiu, né, essa atribuição à Secretaria Municipal de Educação, tanto de autorização de funcionamento de todas as instituições de educação infantil do município, tanto públicas quanto privadas, mas também de supervisão das instituições privadas. Essa supervisão aí é realizada com base na resolução do Conselho Municipal de Educação. Ela tem uma finalidade de aprimoramento, qualificação do trabalho, mas em especial acompanhar aí a composição do quadro de profissionais, se os profissionais têm formação específica, como é previsto na legislação, o número de crianças por sala, nós temos uma regulamentação que define, né, em número de adulto e criança, a própria estrutura dos espaços, né, nós temos tanto na política nacional quanto municipal, uma definição do que precisa ter no espaço de educação infantil. Então, todo esse acompanhamento é realizado aí pela Diretoria de Educação Infantil, as 126, aproximadamente, instituições privadas que nós temos hoje no município de Florianópolis. Essa supervisão é feita diariamente? Como é que funciona isso? A perspectiva é de que a supervisão seja anual, né? Em especial da parte documental, comprovação de formação dos profissionais e a visita às instituições, né, para conhecer os espaços, conversar um pouco, ver como as relações estão acontecendo, ela é bianual. Acontece a cada 2 anos. E são instituições privadas que atendem crianças de 0 a 6 anos, né? Isso. Bom, ainda dentro dessa questão das instituições privadas, a Diretoria de Educação Infantil também tem uma parceria com instituições privadas sem fins lucrativos, né? Que tipo de serviço essas instituições oferecem? Que tipo de parceria vocês têm com eles? Essa é uma parceria histórica, né, já na Secretaria Municipal de Educação, considerando a relevância do trabalho social que essas instituições fazem no município, né? No que se refere à educação infantil, atendimento propriamente dito às crianças na educação infantil, o município, então, propõe aí ou acolhe a proposição de parcerias, né? Em que é destinado recurso público para potencializar e favorecer o trabalho que essas instituições já vêm desenvolvendo. Hoje nós temos parceria estabelecida com 12 instituições sem fins lucrativos no município, que em alguma medida também nos ajudam a atender a demanda, né, de crianças na educação infantil no município de Florianópolis. Débora, no último verão aconteceu o projeto Educar Verão. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Então, Duran, considerando a educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica, nós procuramos respeitar o período de férias escolares, né? Porém, nós consideramos também a demanda social que é constitutiva da educação infantil. Muitas famílias contam com o serviço de educação infantil para ficar um espaço onde as crianças pequenas têm essa oportunidade de cuidar da educação enquanto elas trabalham. Então, considerando essa demanda social, a Secretaria vem desenvolvendo nos últimos anos essa proposta de atendimento educativo-pedagógico no período de férias para as famílias que trabalham, né? É uma proposta diferenciada que procura
ter uma organização para que as crianças tenham oportunidades de experiências ricas nesse momento, mas que acontece no período de férias, né? Então, é esse lugar de reconhecimento de uma demanda social, que também contempla a educação infantil, e que a gente procura aí ofertar esse serviço de qualidade também no período de férias. Bom, a gente está chegando aí ao final do nosso Educa Floripa de hoje. Hoje recebemos a Débora Raquel Schitz, que é diretora de Educação Infantil. Débora, muito obrigado aí pela sua participação e parabéns aí pelas ações aí da sua diretoria. Agradeço a oportunidade e a possibilidade de contar um pouquinho da educação no município de Florianópolis. Nós é que agradecemos a sua presença. Bom, o Educa Floripa vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta. E lembre-se, a educação muda o mundo. Até lá!